Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Professor Luiz Dudu. Sempre com o melhor dos conhecimentos históricos, filosóficos, reflexões soltas sobre filosofia. E olha só, hoje eu quero trabalhar com vocês uma ideia muito importante. Na verdade, foi um questionamento que um aluno me fez e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas que estudam história. No ensino médio, no ensino fundamental, ou você que está aí também na faculdade, na graduação, e às vezes não consegue compreender bem o que o seu professor de história fala. Essas questões sobre compreensão, elas podem ser melhoradas a partir de uma compreensão mais exata da linha do tempo da história. Por isso, eu vou dar duas dicas para você aqui. Duas dicas para você que é estudante de história, que está estudando história, que gosta de história, para que você compreenda melhor o estudo histórico a partir da explicação do seu professor. E a primeira dica que eu vou passar para você aqui, ela é um pouco longa, mas ela é de extrema importância, que é: conheça a linha do tempo da história. A história ela se desenvolveu em 5 períodos: período pré-histórico, período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Então, compreender esses períodos e como eles se desenvolveram e qual foi o impacto deles na história da humanidade é de extrema importância para que você entenda a história do ponto de vista factual, do ponto de vista analítico e também do ponto de vista do recorte histórico, para que você consiga se localizar no tempo e no espaço que seu professor está explicando determinado conteúdo. A pré-história é também conhecida como história ágrafa e ela é dividida basicamente em 3 períodos: o período paleolítico, mesolítico e neolítico. Então nós temos o desenvolvimento da humanidade de forma bastante rústica. Não existia uma linguagem apropriada ainda naquele período, não havia sido desenvolvida uma linguagem, por isso a pintura rupestre é de suma importância para a comunicação desses primeiros povos. Primeiras comunidades vão se desenvolvendo a partir do nomadismo, depois essas comunidades se tornam sedentárias, ou seja, elas buscam lugares específicos para sobreviver e para se manterem vivas e protegidas. Então, o período da pré-história é conhecido como o período do desenvolvimento de pequenas comunidades e também do nomadismo, onde o homem busca proteção, busca seus alimentos, caça, pesca e habita próximo a rios para que ele pudesse então sobreviver de uma forma mais confortável. Depois nós temos o período da Antiguidade. O período da Antiguidade que compreende de 6.000 a.C. até 476 d.C., que é a queda do Império Romano. Durante esse período nós tivemos o desenvolvimento de inúmeras civilizações importantes, como os hebreus, por exemplo, como babilônicos, como egípcios, como os ixos, como os filisteus, como os amorreus, os medianitas, como gregos, como romanos, como persas, babilônicos e tantas outras civilizações que foram importantíssimas. A exemplo dos sumerianos, que criaram o primeiro alfabeto, a exemplo dos egípcios, que tinha um conhecimento muito importante na área medicinal do período, a exemplo da mumificação, por exemplo, e criaram os primeiros sistemas de irrigação para suas plantações. A exemplo de sírios e assírios, que eram desenvolvidos na arte da guerra. A exemplo de babilônicos e persas, que eram desenvolvidos na arte do expansionismo e da dominação de outras civilizações desse período. Os famosos gregos, que trouxeram a filosofia platônica, socrática, aristotélica. Os famosos romanos, que com o seu direito e com a sua política expansionista se tornaram um dos maiores impérios da antiguidade. Todas as características que são desenvolvidas ao longo desse período são de extrema importância para que nós possamos compreender o desenvolvimento da humanidade. E como que ainda naquele período, questões que foram trabalhadas e construídas lá venham impactar ainda o período contemporâneo nos dias de hoje, como o direito romano, que está presente no nosso direito brasileiro. Logo depois nós vamos ter então um período medieval. E o período medieval ele vai de 476 d.C. a 1453 d.C. Nesse período nós temos o feudalismo, forma de economia desse período, baseada no arrendamento de terras, não havia uma moeda específica. As relações comerciais elas aconteciam através do escambo, através da troca de produtos. Então você tinha um suzerano, que era o dono da terra, e você tinha um vassalo, indivíduo que arrendava pedaço da terra do seu suzerano para poder plantar, para poder colher, sobreviver com a sua família. Isso nós chamamos de relação servil. Durante esse período também nós temos uma forte ascensão da Igreja Católica, com a síntese entre filosofia e teologia. Filósofos importantes como Santo Agostinho, que foram influenciadas por Platão, e Tomás de Aquino, que foram influenciadas por Aristóteles, trouxeram ideias importantes que consolidaram as doutrinas cristãs e que estão presentes até hoje
no doutrinário cristão, como a doutrina da Trindade, por exemplo, como a doutrina da depravação total, a doutrina da morte, doutrina da consubstanciação e da transubstanciação nos elementos da ceia, que surgiram dentro do Concílio de Niceia e que até hoje estão presentes dentro do catecismo da Igreja Católica e em religiões que viriam depois e que foram influenciadas pela religião do período medieval. Essa síntese entre filosofia e teologia trouxe uma característica muito forte. A fé, ela passou a ser examinada a partir da razão, mas sem deixar de levar em consideração os elementos essenciais da crença empírica relacionada ao Deus que se estava pregando. Logo depois, nós temos então o período moderno. E uma das suas principais características é o método científico, o cientificismo. Enquanto que no período medieval, nós tínhamos uma ideia muito centrada no teocentrismo, ou seja, Deus no centro. No período moderno, nós vamos ter uma ideia centrada no homem. Daí surge então o método científico. Todas as proposições ou ideias filosóficas e científicas eram passadas pelo método de investigação, de verificação e depois de análise para se saber se aquela ideia podia ser abraçada mesmo como uma ideia científica. Filósofos como Diderot, Voltaire, Kant, Hegel, Descartes, Galileu Galilei, que inclusive foi preso por afirmar que a Terra era redonda, mostraram que a ciência pode contribuir de forma primaz para o desenvolvimento da humanidade. E durante esse período, obviamente, nós temos a Revolução Industrial, que foi um marco durante esse período. Mudou as relações econômicas, as relações deixaram de ser relações baseadas na manufatura e passaram a ser baseadas na maquinofatura. O estilo econômico do mundo mudou, as pessoas passaram a se concentrar em grandes cidades. Houve o fenômeno do êxodo rural. O período moderno é de extrema importância para compreendermos os primórdios das ciências, os primórdios da química, da física, da história, da geografia, da astrofísica e de tantas outras ciências que são fascinantes para todos nós que estudamos. Então o período moderno é excepcional para que você entenda como que a ciência se desenvolve durante esse período. Logo depois, nós temos o período contemporâneo que se inicia na metade do século XIX. As ciências sociais nascem nesse período, ciência mais nova que nós temos, e conceitos importantíssimos que são discutidos até hoje na nossa política, como liberalismo, comunismo, anarquismo. Temos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, Revolução Russa em 1917, formação da União Soviética em 1922, craque da Bolsa de Nova York em 1929, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, neocolonização da África, quando os países africanos, à semelhança do imperialismo no final do século XIX, pegaram o continente africano e repartiram ele como se fosse uma pizza para poder explorar os seus recursos naturais e assim deixar a África no estado execrável que se encontra hoje. O período contemporâneo mostra como o homem cresceu na ciência, como o homem evoluiu, mas também como o homem decresceu em sinônimo de empatia, em sinônimo de gratidão, em sinônimo de ajuda ao próximo. Então compreender esses períodos é de extrema importância para que você se desenvolva ao longo do estudo da história. E a minha segunda dica que eu tenho para você é: leia bons autores. Leia bons historiadores. Se você quer compreender mesmo a história, se você quer tentar ser um historiador, um estudante imparcial, leia bons autores. E aqui eu vou deixar inúmeras dicas para vocês, como Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff, Marc Bloch, Lucien Febvre, Feuerbach, Fernando Brodel, brasileiros como Lília Moritz Schwartz, como Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, dentre outros que são extremamente importantes para a compreensão de como fenômenos históricos vão impactar na nossa sociedade atualmente. Então eu deixo essas duas dicas para você que é estudante de história. Conheça a linha do tempo da história. Pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E leia bons autores, leiam bons historiadores. Assim, a sua compreensão sobre determinados períodos e recortes históricos irá melhorar e você poderá construir um vocabulário histórico riquíssimo, de modo que nós possamos compreender quais são os erros que foram cometidos no passado e quais os erros que nós não podemos cometer no nosso presente.